Olá, benditos! Chegamos ao penúltimo capítulo da nossa série. Essas reflexões servem para ampliar a nossa compreensão sobre o significado do que está escrito em Filipenses 2, quando diz que Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E se em Mateus Jesus é o rei que fala com autoridade, neste capítulo ele é o servo que silencia por amor. O público para o qual Marcos escreve, os romanos, é um público que entende o que é sofrimento e perseguição. Por isso, Marcos não se detém em longos discursos, mas nos leva diretamente ao tribunal de Pilatos. Imagine a cena. O dia mal amanheceu e o templo, aquela estrutura magnífica que tanto encantava os discípulos, reflete o brilho do sol. Mas dentro dos seus muros, o Senhor do templo, Jesus, está sendo entregue nas mãos de estrangeiros. Ele é levado diante de Pilatos, o governador romano da Judéia. Pilatos faz uma pergunta direta a Jesus: Tu és o rei dos judeus? E Jesus responde de forma breve: Tu o dizes. E a partir daí, o relato de Marcos destaca algo que deve ter chocado os leitores romanos: o silêncio absoluto de Jesus. Diferente de Mateus, onde vemos os detalhes sobre o sonho da esposa de Pilatos e o desespero de Judas, Marcos foca na postura física de Jesus. Ele é o servo sofredor, profetizado por Isaías, que, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abre a sua boca. Pilatos fica admirado. Ele estava acostumado com prisioneiros que imploravam pela vida, que gritavam por justiça ou que tentavam subornar o poder. Mas Jesus governa o tribunal através do seu silêncio. Ele não precisa de defesa, porque o seu propósito não é ser absolvido por um homem, mas ser entregue por Deus em favor de muitos. Do versículo 6 em diante, vemos a ironia cruel da troca de Jesus por Barrabás. O nome Barrabás é de origem aramaica e significa literalmente filho do pai, Bar Abba. Portanto, no tribunal de Pilatos, temos dois homens com o mesmo título: o filho do pai humano, Barrabás, que é um rebelde, assassino e, portanto, culpado, e o filho do pai celestial, Jesus, o servo santo e inocente. Quando a multidão grita solte Barrabás, eles estão pedindo o filho do pai terreno e rejeitando o filho do pai celestial. É uma troca dramática. O culpado recebe a liberdade que pertencia ao justo, enquanto o justo recebe a condenação que pertencia ao culpado. Marcos nos mostra que a essência do evangelho acontece aqui, antes mesmo dos pregos, a substituição. Barrabás é o primeiro a receber, na prática, o que a cruz significa. Jesus iria morrer no seu lugar para que ele saísse livre. O servo aceita a condenação para que o rebelde seja solto. A narrativa então nos leva ao pretório, que era a residência oficial do governador romano, Pilatos. Ali, os soldados romanos, especialistas em crueldade, vestem Jesus de púrpura e colocam uma coroa de espinhos. Marcos descreve a zombaria com verbos rápidos: bateram, cuspiram, ajoelharam-se. Para o servo, a realeza não veio com um cetro de ouro, mas com um caniço de dor. E ele aceita cada golpe, pois cada marca em suas costas é o preço da nossa paz. Depois o levam para fora para ser crucificado. No caminho, já exausto pela tortura, Jesus já não suporta o peso do madeiro. É então que os soldados obrigam um africano de Cirene, chamado Simão, que passava por ali vindo do campo, a carregar a cruz. Simão era pai de Alexandre e de Rufo. É quase um consenso entre os estudiosos que Marcos, ao escrever para os romanos, faz questão de mencionar os filhos de Simão, porque eles eram membros conhecidos da Igreja de Roma. Anos depois, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, envia um abraço especial para esse mesmo Rufo, chamando-o de eleito no Senhor.
Aquele encontro forçado com o servo sofredor mudou a linhagem de Simão para sempre. Ele carregou a cruz de madeira por alguns metros, mas Jesus carregou o seu pecado e de sua família por toda a eternidade. Às vezes, as cargas que somos obrigados a carregar são, na verdade, o início da nossa maior bênção. Às 9 horas da manhã, a cruz onde Jesus está pregado se ergue entre o céu e a terra. Jesus está ali, exposto a todo tipo de zombaria e desprezo daqueles que passam. Ao meio-dia, a hora sexta, a escuridão desce sobre a terra, até às 3 horas da tarde, que é a hora nona. Aqui, Marcos faz questão de registrar as palavras de Jesus em aramaico. Eloi, Eloi, lema sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? Diferente de Mateus, onde o foco está no cumprimento da profecia, Marcos quer que sintamos o peso do abandono. O servo, que sempre esteve em perfeita comunhão com o Pai, agora experimenta o isolamento total. Por quê? Porque naquele momento ele estava carregando todo o pecado que separava o homem de Deus. O servo sofredor não está apenas sentindo a dor física, ele está absorvendo o cálice da justiça divina. Depois de dar um forte grito, o servo dá o seu último suspiro. Nesse momento, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Com esse registro, Marcos está nos dizendo que não precisamos mais de rituais ou sacrifícios. Agora, nós temos plena liberdade de entrar na presença de Deus por causa do sangue do servo. E eu quero chamar sua atenção para o homem que é o primeiro a reconhecer e confessar Jesus após sua morte. Não foi um discípulo, não foi Pedro, nem as mulheres que observavam de longe. Foi o centurião romano. Um homem que tinha visto centenas de crucificações, mas que, ao ver o comportamento e a maneira como Jesus morreu, como um servo que se entrega voluntariamente, ele disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Marcos destaca a presença de um grupo significativo e dedicado de mulheres que apoiavam o ministério de Jesus, que tinham vindo com ele da Galileia e que permaneciam ali, observando de longe. Ao cair da tarde, surge José de Arimateia, um homem rico, membro respeitado do Sinédrio, que era o tribunal religioso dos judeus, e que até então seguia Jesus muito discretamente. Marcos destaca que ele teve coragem de ir a Pilatos pedir o corpo de Jesus. Isso porque, no sistema romano, um executado por traição não tinha direito a sepulcro. Mas o servo é honrado através de José de Arimateia. Ele envolve Jesus em lençóis de linho fino e o deposita em um túmulo cavado na rocha. À distância, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observam tudo com atenção. Elas não eram apenas espectadoras, eram as guardiãs da localização da esperança, pois o servo que parecia derrotado pela pedra selada estava apenas aguardando o momento de demonstrar que sua missão de servo daria lugar à sua vitória como rei. É importante ter sempre em mente que Jesus não foi uma vítima das circunstâncias, ele foi o servo obediente, ele trocou sua glória pelas nossas feridas. Que o silêncio de Jesus, registrado neste capítulo, nos ensine a confiar que mesmo quando Deus parece calado e o mundo parece cruel, o plano da redenção continua avançando. O servo sofreu e morreu na sexta-feira, mas logo chegaria o domingo, trazendo consigo o milagre da ressurreição. E é nessa certeza que eu convido você para o último capítulo da nossa série amanhã, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!